Fala galera, tudo bem com vocês? Quero desejar que você tenha desde já um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu saúdo vocês com a paz de Cristo e desde já, em nome de toda a liderança, eu quero dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês, que nós estamos tristes por não poder estar presente com vocês e nem vocês conosco, mas estamos todos orando para que essa tempestade ela passe logo, para que esses problemas que vêm acontecendo no Brasil, essa pandemia, que elas passem logo e que a gente esteja junto novamente para adorar, para aprender na EBD, no Coutinho. E dizer também que nós estamos ansiosos para reencontrar vocês, para juntos compartilharmos da palavra de Deus, para juntos nos alegrarmos, nos divertirmos e viver aquela comunhão que a gente vive sempre que estamos juntos. Hoje a gente vai fazer esse vídeo, essa aula online, devido a essas dificuldades, mas não é justo a gente ficar sem ter a nossa comunicação. Então a gente vai fazer esse vídeo. Desde já eu peço desculpa a todos, não sou profissional nesse negócio de vídeo, mas espero que vocês consigam entender e se alimentar do que a gente vai aprender nessa aula, tá bom? Queria convidar meu irmão Gustavo. Ele é meio tímido, mas ele tem a idade de vocês, ele tem 12 anos. E eu achei muito legal ele fazer parte do vídeo hoje comigo. Ele vai estar me ajudando aqui, né, Gu? E nesse momento eu quero orar com vocês, tá bom? Fechem seus olhos aí. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por este momento. Sou grato a Ti, Deus, por mais um dia de vida. E peço, Pai, que este momento venha a ser um momento, Pai, de muito aprendizado, de muito compartilhamento, de muita comunhão, Pai. O Senhor sabe o que vem acontecendo no Brasil, o Senhor sabe o que vem acontecendo no mundo. E eu peço, Pai, que a Sua mão esteja estendida sobre todos nós, Senhor. Sobre a Igreja MCV, sobre cada líder, cada pastor, sobre cada grupo, cada ministério, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuide, Papai, do Brasil, cuide de cada país que está sofrendo com isso, Pai. Para que essa tempestade passe logo e nós estejamos todos juntos, Pai, para viver a nossa comunhão que nós somos, Pai, igreja, que nós estejamos juntos em breve, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, galera, hoje a gente vamos falar sobre a lição 6 da nossa EBD. A gente vai falar sobre o primeiro diácono que foi mártir por Cristo. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: vocês sabem o que é um diácono? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para quem estiver assistindo com você. Você sabe o que é um diácono? O diácono, ele é alguém que serve a igreja. O diácono, ele é alguém que está ali para ajudar as pessoas dentro da igreja. Sabe aqueles irmãos que ficam na porta, aqueles irmãos que ficam recepcionando as pessoas na igreja, abrindo a porta para você, te servindo, auxiliando? Então, eles são os diáconos. Vocês sabem o que é mártir? Eu quero perguntar para vocês. Pergunta pro pai de vocês. Eu vou perguntar pro Gugu. Você sabe o que é um mártir? O que é um mártir? Uma pessoa que morre por seguir Cristo. Exatamente. O Gugu respondeu bem. Mártir é alguém que, de acordo com a Bíblia, mártir é alguém que morreu por seguir a Cristo, que foi perseguido e morreu simplesmente porque seguia a Cristo e porque amava Cristo. E essa pessoa não negou amar a Cristo, ela não negou, ela não abandonou o nome de Jesus e ela foi morta por isso. Só que nós vamos entender um pouquinho mais, vocês vão entender como que funcionou a história desse diácono. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos 6. Vamos lá. Pais, vocês que estão vendo esses vídeos, se o seu filho não tem uma Bíblia, dê uma Bíblia para eles.
Isso é muito importante. A gente faz o cultinho, a gente faz a EBD, a gente sente falta de alguns que não levam a Bíblia. Nós sentimos muita falta mesmo disso. Então, se eles não tiverem uma Bíblia, dê uma Bíblia de presente para o seu filho, abençoe a vida dele com uma Bíblia. E você que tem Bíblia, leva a Bíblia para a igreja, fica com sua Bíblia aí pertinho de você, porque a gente vai usar muito ela hoje, tá bom? Atos 6. E a gente vai falar sobre um homem chamado Estevão. Nós vamos falar sobre um homem chamado Estevão. Esse homem que foi o primeiro diácono e mártir da Bíblia. Eu quero que o Gu leia. Gu, está aberto Atos 6 aí? Tá. Então tá. Fica no versículo 3. Lê o versículo 3 para mim. Do 3 ao 5. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essas tarefas. Tá, lê até o 5. Você leu até o 5? Nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal propósito agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Tá, o que aconteceu? Lembra que a gente vem estudando com a tia Kátia, a tia Marcela, tio Mike, com o Fê, com a Jennifer. A gente vem estudando sobre o nascimento da igreja após a ressurreição de Cristo. E nós temos aprendido que Jesus ele deixou 12 apóstolos para seguir o seu ministério, certo? Então, o que aconteceu? A igreja ela começou a se multiplicar e crescer muito rapidamente. Os 12 apóstolos não estavam mais dando conta de servir a todos. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião e decidiram nomear 7 pessoas para auxiliar eles. 7 pessoas para ajudar eles a seguir esse ministério. E olha que engraçado. Olha o testemunho de Estevão. Estevão ele foi o primeiro a ser escolhido. E Estevão, além de ser o primeiro a ser escolhido, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio do que, Gu? De fé e do Espírito Santo. Cheio de fé, do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Algumas Bíblias vão dizer também. Então, olha só o testemunho de Estevão. Isso eu quero levar para os dias de hoje com vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que você está na sala de aula, Gu. Imagina que você está na sala de aula. E a sua professora, ela está muito atarefada. E tem muitos alunos para ela atender. Aí, o que acontece? A professora, ela decide que ela tem que escolher um aluno para ajudar ela a auxiliar toda a sala de aula. Aí eu pergunto para vocês, será que a professora iria escolher vocês? Porque com certeza ela vai escolher um aluno que seja dedicado, um aluno que seja inteligente, um aluno que esteja sempre disposto a ajudar. E eu pergunto para vocês, será que a professora escolheria vocês? E foi assim com Estevão. Estevão, ele tinha um bom testemunho. Estevão, ele tinha um bom caráter. Então, logo de cara, eles não tiveram dúvidas para escolher Estevão. E isso funciona também quando nós estamos com nossos amigos. Quando você está com seus amigos, eles têm que ver que você é diferente. Eles têm que olhar para você e eles têm que ficar com dúvidas, perguntando um para outro: por que será que o Gustavo não fala palavrão? Sabe, Gu? Por que será que o Gustavo não pratica bullying contra as pessoas? Por que será que o Gustavo não faz mal para ninguém? É isso que as pessoas têm que olhar para vocês, que os seus amiguinhos têm que olhar para vocês, e é isso que eles têm que ficar se perguntando: por que você é diferente? Sabe? E Estevão, ele era diferente. Estevão, ele tinha uma essência, ele tinha um bom testemunho por onde ele andava, todo mundo olhava para ele e via um grande exemplo, Estevão. E não à toa que ele foi escolhido primeiro diácono, né? Quem dera se nós, por onde passar, as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes, né, Gu? Que nós temos um bom testemunho. E eu quero agora que vocês peguem a Bíblia de novo e a gente vai estar lendo também
o que acontece quando a gente tem um bom testemunho e o que acontece quando a gente serve a Jesus, né? Quando a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer, quando a gente é diferente, a gente vai começar a sofrer algumas perseguições, a gente vai começar a passar por alguns momentos difíceis. Só que a gente tem que ter ciência que Jesus ele vai estar conosco o tempo inteiro, nos auxiliando, nos ajudando. E eu quero que vocês abram aí em Atos 6, o versículo 8 e 9. Só que, Gu, não lê ainda não, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Estevão ele iniciou um ministério então de diácono. Ele começou a auxiliar as pessoas, ele começou a ajudar, mas ele não se limitou somente a ajudar. A Bíblia vai dizer em Atos 6 que Estevão ele começou a fazer milagres, começou a fazer maravilhas por onde ele passava. E Gu, lê para mim aí Atos 6, o versículo 8 e 9. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, os libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Tá vendo? Olha o que acontece quando a gente faz a vontade de Jesus. Jesus disse uma vez que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós não estaríamos isentos de passar por perseguições. E foi o que aconteceu com Estevão. Só que Estevão também se lembrou que Jesus disse que estaria com a gente todos os dias. Então, independente da luta, independente de quem vai zombar de você porque você é cristão, você não tem que ter vergonha disso. Você tem que se orgulhar e ter a certeza de que Jesus, ele estará com você em todos os momentos. E olha só isso. Surgiu a oposição contra Estevão, porque Estevão estava seguindo os passos de Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Jesus ele foi perseguido, morreu na cruz e ressuscitou. E naquele tempo, o que aconteceu com Estevão? Estevão estava seguindo exatamente o que Jesus tinha falado para eles seguirem. Então o que aconteceu? Estevão começou a ser perseguido. Começou a haver oposição contra Estevão. Aqueles homens começaram a tramar contra Estevão. E Gu, abre aí a Bíblia, agora a gente vai ler Atos 6, capítulo 11. Lê o capítulo 11 para mim, Gu. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso. Repete de novo esse versículo. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Exatamente. Olha o que o povo começou a fazer contra Estevão. Eles começaram até a subornar outras pessoas para mentir contra Estevão, para depor contra Estevão. Eles começaram a pagar outras pessoas para falarem que Estevão estava blasfemando contra o Senhor. Começaram a mentir contra Estevão. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Quantas vezes as pessoas falam mentira contra nós? Quantas vezes as pessoas fazem fofoca contra nós? Quantas vezes as pessoas, elas veem os nossos amigos na escola, onde a gente estiver, e falam algo que nos machuca, que nos atinge? Né? Isso não é verdade? Quantas vezes falam coisas contra nós que vêm e nos dá um certo desânimo até. Só que com Estevão não foi assim. Estevão ele se animou ainda mais. Porque ele começou a lembrar que o mesmo processo que ele estava passando, Jesus passou muito pior o processo. Jesus teve um processo muito pior que o de Estevão. E então o que acontece? Eles planejam contra Estevão. Imediatamente eles pegam Estevão, prendem Estevão e levam Estevão perante o Sinédrio para ser julgado. Eles queriam até a morte de Estevão, porque não suportavam quantas maravilhas saía da boca de Estevão, não suportavam quantos milagres Estevão estava fazendo. E eu vou pedir, Gu, abre aí em Atos 7,
Olha só isso que lindo. Eu quero que vocês reparem o quão lindo é essa passagem e os passos de Cristo que Estevão seguia. Gô, lê pra mim Atos 7:1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? O que aconteceu? O povo levou Estevão perante o Sinédrio para ser julgado, porque queriam matar Estevão, queriam acabar com a vida de Estevão. E o sumo sacerdote pergunta para Estevão se era verdade tudo que estavam falando. Isso te lembra quem? Jesus. Jesus, quando foi levado perante as autoridades romanas, perguntaram a mesma coisa para ele, se era verdade aquelas acusações. E o mais lindo é que Jesus poderia se defender, só que ele não se defendeu por amor a nós. Ele precisava passar por aquele processo. E olha Estevão, que coisa linda. Estevão, ele também não se defendeu. Talvez, se fosse eu no lugar de Estevão, eu vendo que eu ia morrer, talvez eu não suportasse. Talvez eu, naquele momento, eu falaria, não, é tudo mentira as acusações que estão fazendo contra mim. Eu tentaria me defender. Só que Estevão, ele seguiu exatamente os passos de Jesus. E o que Estevão fez? Estevão, ele deu uma declaração absurda, ele deu uma resposta impressionante para aqueles homens. Estevão em nenhum momento se defendeu ou regrediu. Sabe o que Estevão fez? Estevão mostrou para eles o que ele realmente estava fazendo. Estevão, ele começou o discurso dele falando de Gênesis até os dias atuais dele. Ele falou da criação, ele falou de Abraão, ele falou que o povo sempre desobedecia a Deus e Deus perdoava o povo. Ele falou que o povo rejeitou a Cristo, a quem Deus enviou na terra para morrer por nós. E chegou até os dias que Estevão estava ali. Ou seja, em nenhum momento ele se defendeu ou regrediu, mas ele fez o contrário. Ele relatou justamente a palavra. Ele teve uma palavra cristocêntrica, ele colocou Jesus no centro e deu uma palavra, uma resposta. E a Bíblia vai dizer que muitos tampavam os ouvidos para não ouvir o que ele estava falando, de tanta sabedoria que ele tinha. E olha só, uma curiosidade, hein? Gu, lê aí o que aconteceu em Atos 6, o versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. E olha isso, mesmo depois dele ter dado essa resposta impressionante para aqueles homens, mesmo depois deles terem visto o brilho como se fosse de um anjo no rosto de Estevão, mesmo assim eles acusaram Estevão. Mesmo assim, eles endureceram o coração para a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Eles arrastaram Estevão para fora da cidade para o matar. Você sabe como que foi sentenciada a morte de Estevão, Gu? Como? Apedrejamento. Apedrejamento. Imagina morrer apedrejado só porque você ama Jesus e só porque você pregava a palavra dele. Era assim que acontecia com os homens antigamente. Graças a Deus, hoje no nosso país, onde nós vivemos, nós não temos essa perseguição. Nós podemos falar livremente que Jesus ama as pessoas, nós podemos livremente falar do amor de Deus, mas com Estevão não foi assim, com muitas outras pessoas, outros mártires na Bíblia. E olha só isso, eu quero enfatizar esse finalzinho, porque eu acho muito edificante para mim e para vocês, para que a gente venha criar esse caráter. Estevão, quando ele foi ser apedrejado, eu quero que o Gu abra aí em Atos 7, Gu, 58, Atos 7, 58 e 60, até o 60. Você vai ler, Gu. Lê pra mim, Gu. Atos 7, 58 até o 60. Olha o que aconteceu quando Estevão estava sendo arrastado e sendo apedrejado. Olha isso. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E olha isso, gente. Depois da leitura do Gu,
a gente vê que lindo foi a atitude de Estevão. Por quê? Estevão ele foi arrastado para fora da cidade e Estevão ia ser apedrejado. E Estevão olha para cada uma daquelas pessoas que o arrastaram e que estava com a pedra na mão. E Estevão declara: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles desse pecado. Olha isso. Aí eu pergunto, Gu, quem fez isso na Bíblia? Quem Jesus. falou uma frase assim? Jesus. Jesus. Jesus falou praticamente a mesma coisa. Aliás, Estevão falou praticamente a mesma coisa que Jesus falou. Ele liberou perdão mesmo com aquelas pessoas em volta dele prestes a apedrejar ele. Lembra a oração do Pai Nosso? Quando a gente fala, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A gente não faz essa oração todo dia no Pai Nosso? Será que a gente está realmente liberando perdão para as pessoas que nos acusam? Sabe aquele amiguinho que pratica bullying com você? Aquele amiguinho que te maltrata na escola? Ao invés de você ficar com raiva dele, ora pela vida dele. Sabe, ao invés de você ficar com raiva dele, faça uma oração, libere perdão sobre a vida dele. Estevão fez isso. Estevão estava prestes a morrer, mas ele olhou para cada uma daquelas pessoas e liberou o perdão. Liberou o perdão sobre a vida delas. E que essa reflexão, ela fique para os nossos corações, que nós devemos seguir todos os dias os passos de Cristo. E foi isso que Estevão fez, do início do seu ministério até o último dia do seu ministério. E eu quero fazer um desafio para vocês. Hoje o nosso país não sofre perseguição. O nosso país não sofre. Mas existem alguns países que ainda sofrem essa perseguição hoje em dia. Eu quero encorajar vocês. Eu vou estar abrindo aqui alguns países. E eu quero fazer um desafio. A gente vai fazer oração durante 7 dias. Cada dia a gente vai orar por um país. Tá bom? Por um desses países que sofrem perseguição pelo evangelho ainda. Então, o primeiro país que a gente vai orar é pela Coreia do Norte. Então, hoje à noite, quando você for orar, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo você for orar, ore pela Coreia do Norte, pelas pessoas que estão morrendo simplesmente por ter uma Bíblia ou por pregar o amor de Cristo, tá? No segundo dia, nós vamos orar pelo Afeganistão. Vai anotando aí. Primeiro dia nós vamos orar pela Coreia do Norte, o segundo pelo Afeganistão, o terceiro dia a gente vai orar pela Somália, no quarto dia nós vamos orar pela Líbia, no quinto dia pelo Paquistão, no sexto dia pela Eritreia e no sétimo dia pelo Sudão. Então vamos fazer esse desafio. Esses países sofrem muita perseguição cristã. Graças a Deus nós somos privilegiados de morar em um país onde a gente pode falar de Jesus para todos os nossos amigos, para todos os nossos colegas, sem peso nenhum. Mas existem pessoas, existem crianças, existem pessoas que estão sendo mártires simplesmente por ter uma Bíblia em casa ou por falar do amor de Cristo. Gus, quer falar alguma coisa? Não. Você tem algum comentário a fazer? Você entendeu? Entendeu mesmo? Então tá bom. Quero agradecer a vocês que viram esse vídeo. E estamos com saudades, quero muito que a gente volte a ter nossas aulas. E que Deus abençoe a cada um de vocês. O Hugo vai fazer a oração final aqui. Você. Você vai fazer a oração, Hugo, final pra gente estar encerrando aqui. Tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa Sim, Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Que eles recebam essa palavra, que eles sejam edificados por essa palavra e que eles venham ter entendimento dessa palavra, Pai. Entender que nós devemos seguir os passos de Cristo, que nós não devemos negar a Cristo e que hoje nós somos livres para falar do amor dele. Então, para que nós venhamos aproveitar essa liberdade que nós temos, Pai. Oramos também por aqueles países que sofrem perseguição, para que o Senhor venha abençoar, guardar e fazer cair por terra todo esse mal, Papai, que atinge os nossos irmãos que estão fazendo missão em outros países, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Fica conosco, nos dê um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.